Está no ar o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube. Faça sua inscrição no Robson Carvalho, Robson Cidadão, e também chegando para todo o Rio Grande do Norte e o estado do Alagoas também, através da Band. Hoje vamos conversar com o Dr. Roberto Liviano. Ele é procurador de Justiça do estado de São Paulo, doutor em Direito pela USP e também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Seja bem-vindo, doutor Roberto, ao nosso Espaço Cidadão. Com grande alegria, Robson, conversar com você e com o pessoal do Espaço Cidadão. Prazer tê-lo conosco, doutor Roberto. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor compartilhe a visão que o senhor tem em relação a esse momento que o Brasil tem vivido, com ataques às instituições democráticas e à própria democracia, onde tem pessoas até que defendem intervenção militar, dizendo que é democrático defender o próprio fim da democracia. Pois é, Robson, esse é um momento realmente agudo e delicado, né? A democracia é um sistema bastante antigo e, como todas as instituições, ela vive seus momentos difíceis, seus momentos de crise, né? E nós estamos vivendo mais um momento de crise. Não é porque ela vive a crise que nós devemos e podemos abrir mão dela. Quando um hospital ele tem problemas, quando um hospital precisa de reformas, nós vamos viabilizar a reforma do hospital para que ele possa atender os doentes, para que ele possa tratar dos doentes. Se a democracia tem problemas, vamos corrigir esses problemas, mas não abrir mão de um sistema em que o poder é exercido para o povo, pelo povo e em nome do povo. O autoritarismo, a tirania é um sistema em que vence o mais forte. É um sistema em que você tem a total insegurança. É uma situação em que você tem o acaso tomando conta dos acontecimentos. E ele é absolutamente indesejável, porque você não tem o respeito à vontade do povo e você não tem o respeito e a representação da vontade de todos. Isso é absolutamente indesejável para o nosso país, onde nós lutamos tanto para que os ditames democráticos prevaleçam. Precisamos nos unir e lutar para que a democracia prevaleça. Não podemos jamais falar em fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal. Se existem leis que foram indevidamente aprovadas, vamos criticá-las, vamos contestá-las, vamos reclamar com os nossos representantes. Se existem más decisões por parte do Supremo Tribunal Federal, vamos questionar essas más decisões, mas jamais dizer que queremos fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos dos poderes democráticos, dos poderes republicanos, funcionando a pleno vapor do Estado democrático de direito. Jamais fechar o Supremo, fechar o Congresso. Isso é tirania, é concentração de poder, é opressão e desrespeito ao povo. Doutor Roberto Liviano, e como é que o senhor avalia a participação do presidente da República nesse tipo de manifestação, que prega fechamento do Congresso, intervenção militar, ataques às instituições democráticas? Eu penso o seguinte, Robson e pessoal do Espaço Cidadão. O presidente foi eleito para governar para todos os brasileiros. Ele não foi eleito para governar por aquele percentual em torno de 30% que hoje o apoia. Ele precisa ter os olhos voltados para todos, né? Numa democracia, a maioria escolhe o governante e o governante olha por todos, governa para todos, inclusive para aqueles que não votaram nele. Não estamos mais em campanha. O presidente precisa ter clareza que ele está governando o país, deve governar o país. Portanto, quando ele vai a uma, entre aspas, manifestação que defende o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, ele participa de um ato antidemocrático. E ele deve ser o principal porta-bandeira, o principal porta-voz da democracia. Ele foi eleito num sistema democrático. E ele tem que ser o primeiro defensor da democracia. Ele não pode flertar com o autoritarismo.
ele não pode falar em golpe de Estado. As Forças Armadas, elas existem para defender a nossa soberania. Elas existem para proteger o país, jamais para subverter a ordem, jamais para se aliar ao desrespeito ao Estado democrático de direito. E penso que os posicionamentos que têm sido dados pelas próprias Forças Armadas são nessa direção, né? Então, o presidente precisa ter clareza em relação a isso. Nós vivemos tempos de democracia, de princípios democráticos, princípios republicanos, e ele deve governar sintonizado a isso. Não deve concordar com agressões a jornalistas que simplesmente vão a estes atos para fazer a cobertura e reportar às pessoas o que aconteceu. Até porque a Constituição prevê o direito à informação. Todos nós temos o direito à informação. Ele é consagrado constitucionalmente. Se o jornalista comparece a esse ato para cobrir o fato jornalístico, para garantir ao povo o direito à informação, não é plausível que o presidente se quede inerte diante de agressões. Se nós temos toda a imprensa focada na pandemia, né, transmitindo essas informações, não é plausível que o ministro da equipe do presidente veja em mais de 30 mil mortes uma oportunidade para passar de boiada regras que gerem a desproteção ao meio ambiente. Isso não é plausível, isso não é republicano, isso não é ético, isso não é democrático, isso não é humano, isso não é plausível, isso não é Perfeito. leal. Perfeito. São palavras contundentes, mas são precisas essa sua colocação. E eu lhe pergunto, diante disso, doutor Roberto, qual é o limite do presidente da República? Esse limite já teria sido ultrapassado? Veja, Robson, é muito difícil você apontar com exatidão qual o limite. O que eu posso dizer a você é que nós temos os parâmetros legais, né? O artigo 1079, a Lei 1079 de 50, ela define quais os crimes de responsabilidade. Existe hoje uma investigação no Supremo Tribunal Federal que examina condutas apontadas como violadoras da lei pelo ex-ministro Sérgio Moro e que estão sob a relatoria do ministro Celso de Mello. Quem terá a palavra definitiva em relação a isso é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é o fiscal da lei, que foi escolhido pelo próprio fiscalizado, o presidente da República. Aliás, ele não integrou a lista tríplice e sequer fez parte do grupo de 10 procuradores que debateram o Ministério Público, um debate interno travado quando foi feita a sugestão dos 3 nomes, né? Uma situação bastante complicada. E dá para confiar, então, no Procurador-Geral da República, tendo ele sido escolhido pelo presidente da República, que será investigado por ele, ou pelo menos deverá ser investigado por ele, mas foi por ele nomeado exatamente fora da lista? Talvez por isso tenhamos observado um outro ataque também repudiável à própria Procuradoria-Geral da República, onde fizeram a pichação Procuradoria-Geral do Bolsonaro. Tudo isso é muito triste, é lamentável, porque essa situação coloca em xeque a própria independência do Ministério Público, cujo modelo constitucional de 88 faz do Ministério Público uma instituição de grande prestígio junto à sociedade, uma instituição que tem o papel de defender os interesses difusos e coletivos, de proteger a ordem jurídica e o regime democrático. São papéis importantíssimos numa república como a nossa, né? E com muita preocupação se percebem atitudes que a sociedade vem questionando, como, por exemplo, a postura do Procurador-Geral contra a publicação do vídeo da reunião ministerial, né?
Tivemos, inclusive, recentemente, uma atitude do ministro da Justiça, que impetrou um habeas corpus em favor dos colegas investigados numa investigação que tramita no Supremo. Ou seja, nós temos situações muito complicadas que estão ocorrendo, e sempre lembrando que o papel do Ministério Público é defender a sociedade. Quem defende interesses da União é a Advocacia Geral da União, jamais o Está havendo uma Ministério Público. confusão de papéis, não é? Pois é. Por isso mesmo é que acaba de chegar ao Congresso Nacional uma proposição no sentido de instituir a lista tríplice para também a escolha do Procurador-Geral da República, a exemplo do que há nos estados. E eu penso que é um caminho importante. Eu acho que nós podemos evoluir além disso. Poderíamos ter o voto uninominal e poderíamos desconcentrar o poder de escolha para que o Congresso chancele o nome escolhido de forma uninominal pelos membros do Ministério Público. Mas enquanto não temos essa evolução, que pelo menos tenhamos eleição como temos nos estados, né? Nos estados, os membros do MP são chamados em voto plurinominal e os 3 mais votados integram a lista tríplice que vai ao governador. E podemos fazer a mesma coisa a nível federal. Por que não se faz? Né? Porque, desta maneira, o presidente escolhendo livremente o nome do Procurador-Geral da República, isso cria uma situação delicada. E, para fechar esse comentário, fala-se que o Procurador-Geral Aras poderia ser indicado a ministro do Supremo. E isso é uma outra questão complicada, porque algumas pessoas ficam preocupadas que isso poderia comprometer a plenitude do exercício da função, né? O que poderia sugerir uma medida de criarmos a quarentena para evitar isso, tanto a nível federal como a nível estadual. Talvez seria uma boa vacina para proteger na República o exercício de funções relevantes, como a de Procurador-Geral da República ou de Procurador-Geral de Justiça nos estados, né? O fato é que nós vivemos um momento bastante delicado da nossa democracia e é necessário que a sociedade venha e reaja em defesa da democracia. Por mais que a democracia tenha seus problemas, seus defeitos, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, não se encontrou sistema político melhor do que a democracia. Com todas as suas dificuldades, a democracia é o melhor sistema que temos. Não é sem motivo, Robson, que manifestos estão sendo assinados por ícones da sociedade, as pessoas de esquerda, de centro e de direita estão se unindo em defesa da democracia. E isso é importante. E esse papel do cidadão, como o senhor destacou, é muito importante, doutor Roberto. Mas eu gostaria de saber o seguinte, de que valem, por exemplo, posicionamentos de diversas instituições, de Associação de Juízes Federais, estaduais, de Procuradoria-Geral da República, em algum momento, de ministro do Supremo, instituições que são atacadas simplesmente, às vezes a OAB, às vezes simplesmente publica uma notinha de repúdio. Eu imagino que a imprensa já está agoniada, né, usando essa palavra bem nordestina, agoniada de tanto receber notinha, mas na prática não se encontra um freio mais contundente a esse comportamento que tem ferido a nossa democracia. Robson, ocorre o seguinte, nós estamos vivendo um momento dramático na história da humanidade, né? Muitos dizem o momento mais dramático desde a Segunda Grande Guerra, né? Sob o ponto de vista humano, perda de vidas, impactos econômicos que serão devastadores, né? As pessoas estão absolutamente paralisadas, perplexas, e esta situação toda, cujos danos nós ainda não temos condição de dimensionar exatamente, ela também repercute no âmbito político, né? As notas, elas têm um significado, têm uma simbologia, sem sombra de dúvida, mas elas não têm a força necessária para modificar o estado de coisas, né?
As pessoas não têm condição, Robson, de sair às ruas postulando, porque as aglomerações elas são disseminadoras do novo coronavírus, né? No entanto, pela minha avaliação, eu não sou infectologista, eu apenas tenho conhecimento daquilo que se divulga, mas eu tenho a impressão que nas próximas semanas ou meses nós vamos retornar paulatinamente à normalidade. E quando retornarmos, as pessoas ocuparão as ruas, as pessoas darão as mãos, as pessoas de centro, as pessoas de esquerda, as pessoas da direita darão as mãos em defesa da democracia, porque as pessoas estão insatisfeitas com o andar das coisas no país, né? E isso não ocorre neste momento por questões de natureza sanitária. As pessoas têm Isso. medo de serem contaminadas, né? Então, é isso que nós estamos vivendo. Por um lado, existe uma questão complicada, existe, como se sabe, todo mundo sabe, e houve um pacto com o Centrão, em que houve nomeações para cargos com orçamentos que estão na casa dos 100 bilhões, né? E isso com o objetivo de imunizar o presidente de um processo de impeachment, né? No entanto, se a sociedade clamar uníssona pelo afastamento, creio eu que não há centrão que consiga conter esse processo, E né? elemento jurídico não falta para isso, né? Não há, não falta. Muito bem. São reiteradas as situações que sinalizam nesta direção, né? Perfeito. Doutor Roberto Liviano, quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Um grande abraço, uma grande alegria, Robson, e ao pessoal do Espaço Cidadão. Até a próxima. Até a próxima, doutor Roberto. Esclarecedora demais a sua entrevista.